Então, nós estamos aí chegando, né, na metade do século XX e nós estamos falando sobre a industrialização brasileira, né, industrialização brasileira. Chegamos aí na nossa segunda metade do século XX, porque já atravessamos aí o período de Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45, né? Então, uma breve recapitulação com vocês, pessoal, para a gente lembrar aonde a gente parou, né? Dentro do século XX, a industrialização brasileira vai finalmente acontecer, vai finalmente se desenvolver, vai finalmente acordar, né, para o seu desenvolvimento. Tudo começa com a Primeira Guerra Mundial, onde nós temos um processo que ficou conhecido como substituição das importações, né? Substituição das importações, onde a gente, basicamente falando, né, nós aí acabamos apresentando um processo de surgimento da industrialização, vamos assim dizer, por conta das indústrias. As indústrias, tanto as indústrias da Europa quanto dos Estados Unidos, eram indústrias que estavam voltadas aí, né, para a produção militar, né, estavam voltadas aí para a questão bélica e deixou de produzir os produtos industrializados normais, vamos assim dizer. E aí, né, o Brasil, como um país que era um grande consumidor de produtos industrializados, mas que dependia muito do café, começa a fazer a produção dos produtos industrializados básicos no seu país, um processo conhecido como substituição das importações, né? E a partir disso, nós vamos ver, então, aí, né, um desenvolvimento, né, vamos assim dizer, né, aliás, um surgimento, tá, das indústrias no Brasil. Indústrias pequenas, né, indústrias básicas mesmo, mas que atendiam ao mercado interno brasileiro. Depois que acabou a Primeira Guerra Mundial, as coisas voltaram ao normal, vamos assim dizer, com os Estados Unidos e a Europa produzindo produtos industrializados e o Brasil voltando a investir pesado no café, né? Mas foi bom, pelo menos, pelo fato de surgirem algumas indústrias no Brasil, e a gente pode falar que o surgimento das nossas indústrias esteve ligado aí com a Primeira Guerra Mundial. Depois veio a crise de 1929, que é conhecida como a quebra da Bolsa de Nova York, aonde o mundo passou pela sua pior recessão econômica do século XX, né? Os Estados Unidos, eles acabaram aí entrando numa crise econômica absurda e eles arrastaram todo mundo junto com eles, né? Afinal de contas, uma crise que afeta os Estados Unidos afeta o mundo todo, obviamente. E aí, pessoal, começou então, né, a ter um problema com a compra do café brasileiro. Os Estados Unidos eram o nosso maior comprador, passando por uma crise absurda, deixando de comprar o café brasileiro, e os outros países também foram arrastados para essa crise, também comprando muito pouco café brasileiro, né? E aí o Brasil se viu numa situação muito complexa, porque ele tinha uma produção cafeira gigante, a nossa economia dependia quase que exclusivamente do café e nós não tínhamos, literalmente falando, né, nós não tínhamos o que fazer com o café que a gente estava produzindo, né? Em 1930, o Vargas chega ao poder, ele vai assinar ali, né, junto com os cafeicultores, o Tratado de Taubaté, que é aquele tratado que vocês sabem que o Brasil, enquanto país, ele ficava responsável por comprar a produção de café que não fosse vendido, né? Então, o excedente, o próprio Brasil compraria, né? Aquela velha frase estranha, né? O Brasil produz e o Brasil compra, né? E aí, a partir do Tratado de Taubaté, a economia brasileira continua girando, né, por conta da venda do café para o governo, porque querendo ou não, o café era vendido para alguém, tá? E aí, de repente, o governo começou a comprar café como se não houvesse amanhã, porque não tinha tanto café para vender, aliás, não tinha tanta gente para comprar o café brasileiro. Os cafeicultores, sacanas, sabendo que o governo ia ser obrigado a comprar o café, continuaram a produzir café num ritmo até mais acelerado,
até que o Brasil realmente viu que esse modelo estava esgotado, né? Nós não tínhamos nem onde guardar café mais, né? Então, jogamos café no mar, queimamos café, enfim, demos vários destinos diferentes ao café, tudo para manter o preço dele, né, estável e manter a economia girando. Aí, a partir disso, o governo Vargas, ele decide, então, tomar uma decisão, né, que é a decisão de realmente fazer o investimento nas indústrias, né? Aí sim, com a crise de 29, nós vamos ser obrigados a investir nas indústrias, né? Foi vamos falar assim, o tiro de misericórdia da economia brasileira foi partir para o investimento nas indústrias. E foi exatamente isso que o Vargas fez, né, pessoal? Ele investe nas estatais, tá? Lembrando que as estatais são as indústrias que pertencem ao governo, né? Ou seja, tecnicamente pertencem ao povo brasileiro, né? Tipo a Petrobras, por exemplo, e os Correios. Principalmente indústrias de base, né? E vocês sabem que indústria de base é aquela indústria que serve para outras indústrias existirem, tá? Como, por exemplo, a siderúrgica, que é aquela indústria que faz chapas de metal, e essas chapas de metal viram um monte de produtos em outras indústrias. Vira fogão, geladeira, forno, micro-ondas, pode ser usado em partes metálicas dos carros, né? Então, as indústrias de base são as indústrias que servem de base para o desenvolvimento de outras indústrias. E deu certo, né, pessoal? Deu certo, o Brasil estava se industrializando, estava desenvolvendo a sua indústria, e aí, né, vem a Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial, o Brasil vai realmente expandir as suas indústrias agora, vai ser um momento de expansão industrial no Brasil, porque como a Europa e os Estados Unidos voltaram as suas indústrias para militar novamente, né, voltaram as suas indústrias para o modo bélico de novo, então, o Brasil, obviamente, né, conseguiu aí ter um grande mercado consumidor, né? O Brasil teve mercado consumidor para os seus produtos industrializados. Isso ajudou muito a expandir as indústrias no Brasil. Então, a Segunda Guerra Mundial foi importante, né, para a expansão industrial aqui no Brasil. Foi muito importante para expandir as indústrias do nosso país, porque nós tínhamos um grande mercado consumidor, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Aí eu contei para vocês na última aula aquela passagem, né, sobre a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi aquela companhia que o Vargas conseguiu negociando a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A CSN, ela existe até hoje, tá? Fica ali em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e foi uma importante indústria de base para o Brasil, né? Afinal de contas, o Brasil precisava, e muito, né, fazer aí expandir as suas indústrias, né? O Brasil precisava fazer a sua expansão industrial. E aí, pessoal, então, resumidamente, a gente conversou sobre isso nas últimas aulas. E aí vem então a grande sacada, né? Quando chega a década de 50, pessoal, né? Aliás, finalizando a década de 40, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, e quando chega a década de 50, o Brasil finalmente se tornou um país industrial, né? O Brasil finalmente fez a sua industrialização. Tudo bem, a nossa industrialização foi uma industrialização rápida, não foi muito planejada, foi muito concentrada, principalmente no Sudeste, tá? Com destaque para São Paulo e Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil até então, mas muito mais em São Paulo, tá? E nós realmente fizemos, né, um desenvolvimento industrial, assim, sem muito conhecimento de como se fazia o processo, porque tudo aconteceu do dia para a noite, vamos assim dizer, né? Foi um período de tempo muito curto e nós aproveitamos momentos históricos para conseguir fazer o desenvolvimento das nossas indústrias. Então, foi realmente assim um processo industrial bem, vamos falar assim, bem atípico, né? Esse processo brasileiro. E da década de 50 em diante, pessoal, o Brasil ele não vai mais retroceder
na questão industrial, né? Ele vai continuar investindo em indústrias, cada governo ao seu modo, cada governo ao seu jeito, mas nenhum governo renegou as indústrias, eu quero dizer para vocês isso, tá? Nenhum governo deixou de investir em indústria para voltar a ser um país agrário, tá? Isso não aconteceu. É claro que teve governos que deram muito mais ênfase às indústrias, como o governo JK, por exemplo, né? Do nosso querido Juscelino Kubitschek. Teve governos que focou mais na questão da infraestrutura, teve governos que focaram mais na questão do atendimento do campo, vamos assim dizer, de uma forma geral, né? Mas a verdade é uma só: o Brasil nunca mais retrocedeu na questão industrial. Hoje nós somos um país que apresenta, né, um polo industrial importante, né? O Brasil é um grande produtor industrial. Tudo bem que perto do nosso PIB, né, a indústria não é o que mais gera lucro ao Brasil, mas nós temos uma importância industrial mundial, vamos assim dizer. Temos um polo industrial muito diversificado. E acredito, pessoal, que o grande problema da nossa industrialização foi que a gente meio que assim, a gente serviu muito de base para as indústrias estrangeiras virem para cá, tá? Que é o que eu vou explicar para vocês depois na semana que vem, que é a chegada das multinacionais, né? E nós enfraquecemos muito a nossa indústria no sentido da indústria nacional, né? A indústria brasileira, eu quero dizer, tá? Porque o Brasil se industrializou, mas ele se industrializou principalmente com as indústrias estrangeiras, né? Vieram produzir no Brasil as indústrias. Então, a indústria nacional, ela sofreu muito com esse processo, né? A gente vê que é muito difícil você produzir no Brasil, industrialmente falando, principalmente quando você tem aí uma grande competitividade com outros países, né? Eu vou pegar o exemplo de Americana, que eu acho que é um exemplo muito bom. Americana sempre foi um polo têxtil, né? Sempre foi um polo têxtil, muito por causa da imigração, né, dos colonos americanos que chegaram aí na região, e de repente, quando a China entrou no mercado têxtil, houve uma grande queda, né, houve uma queda brusca nesse setor industrial americanense, principalmente por causa dessa alta competitividade que vinha da China. Isso porque as indústrias chinesas nem estavam no Brasil, vamos assim dizer, né, mas as indústrias nacionais sofrem muito, né, para conseguir se manter no mercado, principalmente devido aí aos altos custos, né, de produção. Então você pega, né, as indústrias brasileiras mais famosas, né? Você tem aí, né, Natura, Havaianas, né? Você tem aí indústrias que são assim, lógico, não estou falando que elas não são importantes, mas você tem poucas, né, poucas grandes indústrias no Brasil e muitas delas já foram vendidas, inclusive, né? Então, o Brasil é um país que, né, nós fizemos aí o nosso desenvolvimento industrial, mas privilegiamos aí as indústrias estrangeiras no nosso país, tá? Depois, pessoal, na semana que vem, eu vou entrar com vocês, né, sobre como ficou a industrialização brasileira na segunda metade do século XX. Eu quero passar com vocês aí pelo governo JK, pelo governo militar, que tem uma relação importante com a indústria, chegar aí no período de redemocratização, né, que quando o Brasil voltou a ter a democracia no final dos anos 80, entrar ali no governo Collor, que foi um governo de abertura comercial, chegar no governo FHC, que foi um governo que fez ali uma grande foi um momento, foi uma coisa assim que no momento era importante ser feito, né? Que era deixar, vamos assim, desinchar o tamanho do Estado brasileiro. Mas ele vendeu muitas empresas que pertenciam ao Brasil, né? Algumas foi um bom negócio, outras nem tanto, nesse processo de privatização, tá? Eu quero falar sobre as privatizações com vocês. E depois nós vamos chegar na desconcentração industrial,
que é o final da matéria, que basicamente é dos anos 2000 para frente, tá? Que é a chamada desconcentração industrial. Mas beleza, papo para semana que vem. E hoje, pessoal, eu queria só voltar um pouquinho no tempo, né, do que a gente está conversando e dar dar um pitaco aí na nossa matéria e também dar uma dica muito importante para a história, para o seu vestibular, tá? É, por que será que concentrou, né? Qual será que foram os motivos que levaram, né, as indústrias a se concentrar em São Paulo, né? O que será que fez com que as indústrias se concentrassem no Sudeste? Por que será que foi aqui, né, que as indústrias acabaram se concentrando? O que rolou, né, para ser nesse eixo, né, São Paulo, Rio de Janeiro, aonde a gente teve a concentração do desenvolvimento industrial brasileiro, né? Por que aqui, né? Por que São Paulo virou esse polo industrial, que é o estado mais industrializado do Brasil, né? Já comentei com vocês isso em outras oportunidades. São Paulo produz 1/3 da riqueza do Brasil, né? 1/3. 1/3 do PIB brasileiro sai do estado de São Paulo, né? E por quê, né? Por que isso aconteceu? Eu já comentei com vocês rapidamente sobre isso em aulas passadas, quando a gente estava falando sobre a formação territorial do Brasil, mas eu queria retomar com vocês essa parte, pessoal, e também reforçar a importância desse assunto para a história. O que fez concentrar as indústrias aqui em São Paulo, pessoal, foi o café, né? O café fez as indústrias se dirigirem para São Paulo, vamos assim dizer. E é uma certa contradição, né? É muito contraditório você pensar nisso, né? Tipo, caramba, Bruno, mas o café, né? Nossa, um produto agrário faz as indústrias se concentrarem, né? Um produto rural, né, vai fazer um desenvolvimento industrial. Pois é, né, pessoal? Nós já conversamos sobre isso em outro momento e vocês sabem que o café, ele deixou as bases para o desenvolvimento industrial brasileiro, né? As bases para o desenvolvimento da indústria veio do café. Então é importante ressaltar com vocês novamente, tá? Essa questão, porque não dava para ter desenvolvimento industrial no Brasil se nós não tivéssemos a infraestrutura que o café deixou, né? Isso é muito importante ressaltar. O que fez realmente, né? O que deu a base para o desenvolvimento industrial brasileiro foi o café, porque o café já deixou todo o esquema armado para as indústrias conseguirem se desenvolver. Então é muito importante reforçar com vocês, relembrar, destacar com vocês a importância do café no desenvolvimento industrial brasileiro, né? Porque, querendo ou não, se não fosse o café, apesar do Brasil, né, ter feito aí grandes investimentos na cafeicultura, que, lógico, deram certo durante um tempo, mas poderia ter sido feito outros investimentos juntos, né, já conversamos também sobre isso, mas se não fosse o café, sabe, se não fosse realmente aí a presença, né, desse que era chamado de ouro negro, né, no começo do século XX, se não fosse a presença do café, né, e a infraestrutura que ele deixou, dificilmente o Brasil conseguiria se industrializar. Então, é muito importante vocês fazerem essa relação da industrialização brasileira com a cafeicultura, porque foi exatamente a infraestrutura deixada pelo café que proporcionou o desenvolvimento das indústrias. Senão, o Brasil demoraria ainda mais tempo para se industrializar. E o que o café deixou para as indústrias, né, pessoal? O que ficou para as indústrias do café? Ficou muita coisa, né? O café deixou muita coisa para as indústrias. A primeira coisa, o café deixou dinheiro, né? Grana, capital, né? Bufunfa, din-din. O café deixou a grana para que você pudesse investir no desenvolvimento das indústrias, né? Como é que o governo conseguiu construir as estatais e também fazer as indústrias de base? Com a grana que veio do café, né? Então, o café deixou muita grana e o café ele deixou aí um potencial de investimento, né? Afinal de contas, o Brasil não conseguiria construir as suas indústrias se não tivesse dinheiro. Logo,
era necessário o café, né? Segundo, pessoal, o café deixou a mão de obra para as indústrias, a mão de obra. Porque, como vocês sabem, né, a mão de obra que veio trabalhar nos cafezais foi a mão de obra europeia, né? Foi uma mão de obra de imigrantes que chegaram no Brasil para trabalhar nas lavouras de café, né? Então, eles privilegiaram essa mão de obra estrangeira. E quando você tem, né, o café entrando em declínio, essa mão de obra que estava ali, né, disponível para o café, ela vai estar disponível para a indústria, né? Então, você tinha muitos trabalhadores prontos para entrar na indústria, porque já tinha uma grande quantidade de mão de obra trabalhando ali na cafeicultura, em mão de obra assalariada, né? Então, você basicamente, né, já deixou capital, mão de obra. Além disso, pessoal, já existia um mercado consumidor por causa do café, né? Como os trabalhadores dos cafezais recebiam salário, né, como existia, né, o pagamento de salário, então, nesse caso, já existia um mercado consumidor para comprar os produtos industrializados. Então, novamente, o café deixou aí, né, esse mercado consumidor pronto, né, para que as indústrias chegassem e pudessem aí fazendo a sua venda, né? Então é importante ter mercado consumidor por causa do café, mercado consumidor para você poder vender seus produtos, né? E o café deixou isso. Então o café deixou grana, né? Capital. O café deixou a mão de obra, né? Que eram os imigrantes. O café deixou o mercado consumidor, que era muito importante. O café deixou também, pessoal, o transporte, tá? O transporte por ferrovias, tá? Por ferrovias. O café, ele era transportado, né, no interior do Brasil, mas principalmente, né, no estado de São Paulo, ele era transportado através das ferrovias. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos, né, estamos percebendo que realmente é muito importante, né, o café presente no desenvolvimento industrial brasileiro, porque a base veio do café, conforme eu falei para vocês. E o sistema de transporte, pessoal, né, é o sistema de transporte que integrava o interior do estado de São Paulo. É a mesma ferrovia que passa em Americana, a ferrovia que passa em Piracicaba, a ferrovia que passa em Limeira. Essas ferrovias serviam para transportar café, levar o café do interior em direção aonde a mais uma coisa que o café deixou, ao Porto de Santos, né? O maior porto da América Latina. O Porto de Santos ele foi totalmente reformado pelo café, porque você precisava ter um porto moderno, um porto grande, que atendesse aí todas as necessidades, né, de uma grande produção. Então, como o café brasileiro era mandado para o mundo inteiro, né, era um café consumido em larga escala no mundo todo, então você tinha ali, né, um porto altamente desenvolvido, um porto tecnológico, um porto grande, né, e as indústrias brasileiras puderam se aproveitar desse porto para poder, né, na Segunda Guerra Mundial, mandar os seus produtos industrializados lá para a Europa e também para os Estados Unidos, né? Então, o Porto de Santos ele foi aí um legado do café para as indústrias, no qual as indústrias se aproveitaram, nossa, gigantescamente, uma vez que eles tinham agora um ponto de exportação, né, para o mercado externo. E não por nada, mas o maior ponto de exportação da América Latina, né? Então, realmente foi aí um grande achado, vamos dizer assim, achado não, foi um grande legado que o café deixou para as indústrias, né? E por fim, pessoal, mas não menos importante, né? Uma coisa que o café deixou para as indústrias e que o Brasil não tinha até então, né? Foi a energia, né? A energia elétrica, tá? O café deixou isso para as indústrias. Porque vocês sabem, nós conversamos sobre isso. No século XIX, apesar dos investimentos, né, nas indústrias que rolaram ali por volta de 1840, 1850, com o Dom Pedro II, o Brasil não tinha, né, um carvão de qualidade para gerar energia. E nessa época as indústrias eram movidas a carvão, né?
E no século XX, as indústrias continuaram precisando de energia. E no mundo inteiro, muitas indústrias ainda eram movidas a carvão. E o Brasil não tinha como depender, né, do carvão para fazer o seu desenvolvimento industrial, porque o nosso carvão não é de grande qualidade, como vocês já sabem, ele tem aí um baixo poder calorífico, né, ele não queima muito, e nós não temos grandes reservas também. E aí, o café, ele deixou a hidroelétrica, pessoal. O café acabou deixando essa base energética para as indústrias, né? Porque apesar do café ser um produto agrário, né, um produto agrícola, ele tinha a sua produção no Brasil, era altamente mecanizada. Por isso que o Brasil produzia tanto café e por isso que o nosso café tinha tanta qualidade. Nossa produção não era manual, né? Para colher, plantar, era bem manual, mas no preparo, né, no tratamento do café, era muito mecanizado, né? Muito mecanizado mesmo, o que potencializava a produtividade brasileira. E consumia muita energia, né, pessoal? Consumia muita energia os maquinários que existiam nas fazendas de café. E aí, né, o tipo de energia que foi utilizada pelos cafeicultores foram as hidrelétricas. Afinal de contas, a gente tem, né, uma grande rede hídrica no Brasil, inclusive aqui no estado de São Paulo. Vários rios foram represados, tá? Vários rios foram aí feitos centrais hidrelétricas para que pudesse ser feita essa geração de energia, né? Tanto é que eu sempre falo para vocês que a segunda cidade no Brasil que teve iluminação pública foi a cidade de Rio Claro, né? Aqui no interior do estado de São Paulo. A primeira foi o Rio de Janeiro, né, que era a capital do Brasil. E a segunda foi Rio Claro. Por quê? Porque ali tinha uma grande usina hidrelétrica, que é a usina de Corumbataí, que existe até hoje. A cidade de Piracicaba também teve entre as 10 cidades que receberam primeiro a energia elétrica, né, no Brasil, por conta da usina hidrelétrica que foi instalada ali no Rio Piracicaba, que existe até hoje, mas hoje é o Museu da Água que funciona ali, né? Então, essa energia elétrica, né, que era tão preciosa e tão importante para as indústrias, veio por causa do café. O café deixou isso, né? Então, como vocês podem ver, pessoal, o café, ele realmente deixou a base para a industrialização brasileira, né? Como que o Brasil ia ter indústria se ele não tivesse um sistema de transporte, a grana para investir, o mercado consumidor, mão de obra, né? Um local para você exportar, a geração de energia. Como que o Brasil ia conseguir, né, fazer o seu desenvolvimento industrial tendo, né, não tendo essa base, essa infraestrutura para conseguir fazer as suas indústrias. Então, realmente o café foi importante, o café foi fundamental para o desenvolvimento industrial brasileiro. Não dá para desassociar café e indústria, por incrível que pareça, né? Não tem como desassociar, porque realmente, se hoje o Brasil possui um parque industrial bem diversificado, tudo isso começou porque existia uma base, né? E essa base veio do café, tá? Essa base veio do café. E é por isso, pessoal, que o café é por isso que as indústrias, elas são tão concentradas em São Paulo, entendeu? Porque já tinha tudo aqui para as indústrias se desenvolverem, né? Tinha grana. Para você ter uma noção, vários cafeicultores viraram industriais, entendeu? Muitos donos de fazenda se tornaram industriais. Porque viram aí a oportunidade de continuar ganhando dinheiro, né? Então, nós tivemos vários cafeicultores que acabaram aí mudando depois, né, para a indústria, né? Isso também aconteceu muito no Brasil. Então dá para entender, né, por que tem tanta indústria aqui em São Paulo, dá para entender a grande industrialização que rola aqui em São Paulo, e tudo isso, pessoal, é um legado que o café deixou para nós, tá? O café deixou a infraestrutura, a base para o desenvolvimento industrial brasileiro, tá? Então, não dava para ter indústria no Brasil se a gente não tivesse aí de onde tirar a infraestrutura. E aí, como vocês puderam perceber, essa infraestrutura já existia e veio do café.
Beleza? Tranquilo? E a minha dica para a história, pessoal, é que normalmente, né, quando cai esse assunto nas provas de história do vestibular, esse assunto ele cai muito ligado, né, com a questão da cafeicultura. E quando se fala em industrialização, na parte de história, se fala muito aí do governo Getúlio Vargas, se fala muito do governo JK, que nós vamos estudar na próxima terça-feira, muito aí, né, de alguns governos, mas também é muito cobrado na parte de história que se faça esse entendimento da relação da cafeicultura com as indústrias, tá? É lógico, eu não vou entrar no mérito, né, dos governos que estavam no Brasil, mas é uma época, né, que foi conhecida, vocês já devem ter estudado isso, se não estudaram, ainda vão estudar, era conhecido como a época do café com leite, né? Que foi esse começo do século XX, era a época do café com leite, aonde você tinha sempre, né, um presidente paulista, um mineiro, um paulista, um mineiro, um paulista, um mineiro, que se alternavam no poder, onde o café simbolizava São Paulo, óbvio, né, e o leite simbolizava Minas, por causa dos rebanhos leiteiros. Então, nessa época, tá, que a gente está estudando, que é até a época do Vargas, tá, que até a chegada do Vargas no poder, a gente teve aí a chamada República do Café com Leite, que foi esse período histórico onde se alternou paulistas e mineiros no poder. Eles favoreceram, obviamente, a agricultura no Brasil, né? Favoreceram, obviamente, a cafeicultura no Brasil, com certeza, né? Mas também aí foi esse período aonde grandes transformações aconteceram no Brasil, principalmente na sua infraestrutura, né? Para que o café, obviamente, fosse produzido em larga escala, mas que isso acabou resultando num processo muito positivo, que foi a deixada dessa infraestrutura para as indústrias no Brasil, né? Essa deixada de base para a industrialização brasileira. Então, só retomando para fechar a minha aula, o café deixou capital, tá? Grana, dinheiro, para poder investir na construção de indústrias. O café deixou mão de obra, tá? Mão de obra, porque os imigrantes que vieram trabalhar nas lavouras de café foram aproveitados nas indústrias como mão de obra assalariada. Mercado consumidor, como os trabalhadores que trabalhavam nas lavouras de café, pessoal, eles recebiam salário, então eles já tinham ali, né, vamos falar assim, uma quantidade de dinheiro, vamos assim dizer, aonde eles já poderiam, né, comprar produtos industrializados, por isso já tinha mercado consumidor. O sistema de transporte através das ferrovias, tá? Também foi um legado que o café deixou para as indústrias. Através das ferrovias, você conseguia transportar os produtos industrializados, você conseguia pegar a matéria-prima, levar a matéria-prima para outro lugar. Então, o transporte por ferrovias foi muito importante. O café deixou também o Porto de Santos, né? A grande reforma no Porto de Santos que foi feito para que ele se transformasse no maior porto da América Latina e desse conta de toda, né, de toda a exportação de café que o Brasil fazia, que não era pouco, por sinal. E por fim, né, a geração de energia elétrica, né, através das hidroelétricas, uma vez que, como vocês sabem, o café ele consumia muita energia porque ele tinha uma grande mecanização. Então, essas usinas hidrelétricas, né, essa geração de energia, o café deixou isso para as indústrias e fez com que realmente a base estivesse pronta, tá? A dica para a história é você sempre associar esse momento aí com a política do café com leite. Eu não sei se vocês já viram isso, se vocês vão ver, né? Mas enfim, é a parte de história. Aí, né, deixo aí pro professor de história conversar com vocês, mas, né, essa parte de até esse ponto eu precisava realmente explicar bem certinho para vocês, com bastante detalhes, para que vocês realmente pudessem compreender todo o processo. E aí, na próxima semana, a gente entra realmente mais focado nesse momento, mais dos momentos atuais que o Brasil está vivendo. Mas o retrospecto histórico, pessoal, ele é muito importante, né? Porque para você entender o que é hoje, você precisa pensar em como esse processo foi sendo construído.
Aí depois, na semana que vem, a gente passa por JK, governo militar, e nós já chegamos no momento atual das nossas indústrias. Beleza? Tranquilo? E aí, pessoal, fala para mim, ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa?